Imagine a situação. Você é acusado por alguma coisa que não fez ou vê informações falsas sobre a sua pessoa serem espalhadas por aí. O que fazer? Como reparar este dano? O programa Artigo 5º está começando e vai mostrar como a legislação trata desse tipo de situação e quais são os direitos dos ofendidos. O artigo 5º assegura o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. E para falar sobre direito de resposta, eu recebo no estúdio do Artigo 5º o advogado criminalista Raul Furieri Pinhaton e o advogado Rômulo Sulz, especialista em direito civil. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutor Rômulo, gostaria que o senhor começasse explicando para a gente o que é o direito de resposta. Bom, o direito de resposta, ele está previsto tanto na lei eleitoral quanto na lei da imprensa, que é o direito que o ofendido, eventualmente ofendido por alguma matéria, alguma veiculação oficial, direito de pedir para que o veículo ofensor coloque a versão dele sobre aqueles fatos que lhe foram imputados. E isso sempre acontece quando é alguma coisa falsa, alguma coisa que ofende? Geralmente alguma coisa que ofende, né? Geralmente essa coisa que ofende, ela vem ligada a alguma informação inverídica. Então, se o veículo de informação não conceder esse direito de resposta administrativamente, então o ofendido tem direito de buscar reparação na justiça, essa tentativa na justiça, e a justiça vai analisar se realmente o veículo de informação desbordou do papel dele, do ofício dele de simplesmente noticiar. Doutor Raul, e as pessoas, elas têm consciência desse direito que elas têm? Se elas se sentirem ofendidas, elas podem buscar esse tipo de reparação? Infelizmente, Flávia, esse direito não é amplamente divulgado. Mas as pessoas que vêm pleitear esse direito na justiça, tem bastante casos que a justiça tem concedido esse direito às pessoas. Quer dizer que precisa, então, de uma maior divulgação, até para as pessoas saberem que elas podem buscar? Seria interessante que a imprensa, inclusive os meios de comunicação, né, em geral, divulgasse esse tipo de direito para que o cidadão possa ter a resposta ao agravo que foi proferido contra ele. E muitas pessoas usam as redes sociais para interagir com amigos ou divulgar as próprias informações. Mas também tem gente que aproveita o espaço para ofender os outros. Em casos assim, que provocam danos à imagem de alguém, a justiça deve ser acionada. Nas redes sociais, a vida das pessoas é acompanhada constantemente e, por isso, é preciso cautela na hora de postar alguma informação na rede. No Distrito Federal, uma mulher foi ofendida por um conhecido no Twitter. As mensagens negativas foram parar na justiça. Comentários muito agressivos com relação à honra dela, com relação até mesmo à vida sexual dela. O fato é que rompeu o equilíbrio psíquico dela, ela teve um abalo moral, ela andou muito, chorava, eu lembro quando me procurou, chorava muito, ou seja, estava realmente muito abalada. Na maioria das vezes, os agressores da internet são difíceis de serem identificados, mas a prova necessária para requerer uma reparação na justiça é mais fácil de ser obtida. Basta imprimir as mensagens e elas podem caracterizar calúnia, injúria ou difamação. Para os casos de violação de privacidade e ofensa pela internet, a Justiça costuma aplicar o Código Civil e as ofensas podem ser consideradas como dano moral. Muitas vezes a gente aplica a lei convencional, porque na maioria das vezes o caso é idêntico, só muda o meio onde se cometeu aquele ato. E nos casos mais diferentes, já existem algumas leis, né? Recentemente houve aquela votação a aprovação da Lei Carolina Dickmann, entre outras, e muitas outras vezes por entendimento jurisprudencial, né? O entendimento que vai se tendo a partir dos princípios fundamentais, princípios constitucionais, e aí tem se chegado a bom resultado. Doutor Raul, a gente viu na reportagem que é difícil identificar os agressores, mas não é impossível, não é mesmo? Não, não é impossível. Há casos em que a própria justiça defere o direito do ofendido em procurar junto ao órgão, ao provedor, por exemplo, no caso da internet, ao provedor da internet ou o provedor do canal em que foi divulgado as ofensas, pleitear informações que eles retêm da pessoa, seja ela cadastrada ou não no site, para que seja individualizado
o ofensor. Doutor Rômulo, e a gente normalmente vê que a Justiça determina que seja retirada a ofensa do perfil ou da rede social onde ela foi publicada. Mas casos assim, também cabe o direito de resposta ou aí é aplicada uma medida diferente? O direito de resposta é mais ligado à questão do órgão de imprensa, né, e da questão eleitoral. Quando é entre cidadãos, ou empresa, pessoa jurídica, pessoa física, então eles buscam a reparação de eventual dano que porventura tenha acontecido, né, por força dessa divulgação danosa. E também há a implicação penal. Além da implicação material, os danos que a pessoa pode sofrer com essas difamações, ou calúnias, injúrias, pode também acontecer o dano material. A pessoa pleitear uma indenização por danos morais, por exemplo, se não se verificar nenhum tipo de dano material por força daquela divulgação, pode acontecer a pessoa se sentir ofendida na sua honra, o que gera o direito dela de pleitear a indenização, reparação moral. Aí é na esfera civil. E na esfera criminal, doutor Raul, o que pode acontecer com essa pessoa? Na esfera criminal, esse tipo de delito, ele é um delito de iniciativa privada e, portanto, é necessário que o ofendido ingresse na justiça para pleitear a condenação do ofensor. Nesses casos, há de se fazer uma diferenciação entre 3 tipos: a injúria, calúnia e a difamação. A calúnia constitui a imputação falsa de um crime, da prática de um crime. A injúria são aqueles famosos xingamentos proferidos contra o ofensivo. Já a difamação são informações que são divulgadas em meios de comunicação que possam denegrir a imagem do ofendido. Então, portanto, é necessário que o ofendido ingresse na justiça e dentro de um prazo decadencial de 6 meses. E que tipo de prova que a pessoa que se sentiu ofendida deve ter para poder pedir o direito dela? Ela deverá ter provas suficientes que levem ao magistrado, ao julgar a causa, entender que há verossimilhança de suas alegações. Por exemplo, essas provas podem ser documentais ou até mesmo pode requerer a oitiva de testemunhas. Doutor Rômulo, o que é considerado uma violação de privacidade, como a gente viu na reportagem? Bom, a privacidade é tudo aquilo que você guarda no seu interior e que você não gostaria que viesse a público. Então, tudo aquilo que é seu íntimo e que é divulgado, você não gostaria que fosse divulgado, pode ser considerado como violação à privacidade. A Constituição garante o direito de privacidade ao cidadão. Então, quando ele tem a privacidade dele violada, ele pode procurar os meios legais para uma reparação. Primeiro, para impedir a proliferação dessa violação. E segundo, para pedir uma eventual reparação. Isso costuma acontecer, doutor Rômulo? Muito. Todo dia, né? A gente tem notícias todos os dias, porque as pessoas não têm, acho que as pessoas não têm muita noção do que é a prática de um delito criminal de natureza por calúnia, por difamação, por injúria. Acho que as pessoas não conseguem medir o alcance daquelas palavras que elas proferem numa mensagem de texto, ou divulgando num site de relacionamento, esses modismos, né? Que atingem milhões de pessoas. Então, é corriqueiro, todo dia acontece e as pessoas têm que entender que todos esses atos eles podem sofrer uma punição, uma sanção. Bom, nós temos uma pergunta feita por um telespectador. Vamos conferir. Qualquer pessoa pode exigir o direito de resposta? Doutor Raul, qualquer um que se sentir ofendido pode pedir o direito de resposta ou tem algum pré-requisito? Em regra, somente o ofendido poderá pleitear o direito de resposta. Contudo, o seu representante legal, no caso de menores de idade ou pessoas relativamente capazes, poderá também pleitear esse direito, bem como também pelos representantes legais das empresas jurídicas. Contudo, há casos que terceiros poderão também requerer o direito
de reparação. Por exemplo, no caso de uma ofensa que seja diretamente ligada à atividade exercida pela pessoa, o representante, o órgão sindical, também poderá pleitear o direito de resposta. Afinal, a atividade exercida está diretamente ligada com a atuação do órgão. Doutor Rômulo, o doutor Raul falou aqui de pessoa jurídica. Como é que funciona nesses casos? O procedimento é diferente? Não, o procedimento é basicamente o mesmo, só muda aí a questão da representação, porque a pessoa jurídica ela não tem como ela ir procurar um advogado. Então, assim, o representante legal da empresa, estando inserido no estatuto dela como o responsável por constituir advogado, representar em juízo a empresa, então ele vai constituir um advogado em nome da empresa e aí pleiteia o que o advogado entender que tem como ser pleiteado. E tem prazo para pedir o direito de resposta? Tem, o direito de resposta pela lei de imprensa é de 60 dias. O ofendido tem o dever, se ele tiver interesse em receber esse benefício que a lei lhe assegura, o dever de solicitar e ingressar em juízo em 60 dias, no máximo. Nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça o advogado Rômulo Sulz, especialista em direito civil, e o advogado criminalista Raul Furieri Pinhaton. No programa de hoje estamos falando sobre direito de resposta. E o Código Civil prevê a reparação para quem se sentir ofendido. A lei determina que a indenização por injúria, difamação ou calúnia deve reparar o dano provocado ao ofendido. Se a pessoa não puder provar prejuízo material, caberá ao juiz fixar o valor da indenização de acordo com as circunstâncias do caso. Doutor Rômulo, que tipo de dano material a gente pode usar como exemplo em casos assim? A perda de um emprego, por exemplo? O dano material ele se subdivide em 2 pontos, que é o dano material, que é o lucro cessante e o dano emergente. O dano emergente é tudo aquilo que você perdeu, que você tem a comprovação de que você perdeu. Você estava numa situação que perdeu alguma coisa, um relógio, a roupa, o dinheiro. O lucro cessante é tudo aquilo que aquele ato vai fazer com que você deixe de ganhar. Então, dependendo do que aconteceu, por exemplo, a perda do emprego, gera um dano material lucro cessante. Por quê? Porque ele perdeu o emprego, então ele vai deixar de receber o salário dele. E isso pode gerar também um dano moral, porque ele foi demitido do emprego. Então, isso aí acaba causando um sofrimento íntimo da pessoa. Então, são vários tipos de desdobramentos que uma atitude dessa, muitas vezes impensada, pode gerar ao ofendido. Doutor Raul, quando é comprovado o dano material, é mais fácil estipular a indenização. Mas e nos outros casos? Qual é o parâmetro utilizado? O juiz deverá utilizar-se dos danos que foram proferidos, da gravidade dos danos que foram proferidos à pessoa do ofendido. E, portanto, também deve-se levar em conta a divulgação dessas informações inverídicas ou de forma agressiva. Bem como o número de pessoas que tiveram acesso a esse tipo de informação. Presume-se, né, esse número de pessoas. Doutor Rômulo, existe um prazo para ser pedida essa indenização? O prazo para indenização por danos morais, segundo o Código Civil, é de 3 anos. Era 5 anos, houve uma alteração na lei, baixou para 3 anos. Então, mesmo que a pessoa não peça, por exemplo, o direito de resposta, ela tem direito a pedir a indenização? Como é que funciona na prática? Tem direito. E já há, inclusive, jurisprudência do Supremo dizendo que se ela pedir o direito de resposta e, concomitantemente, pedir a reparação, entende-se que o direito de resposta perdeu objeto e prevalece apenas o direito à indenização. A análise, né, quanto ao direito à indenização. O direito quem vai dar vai reconhecer ou não é o juiz, né? Agora, doutor Raul, além da indenização, quem comete um crime desse, como injúria, calúnia e difamação, também pode responder criminalmente, né? Sim, na verdade, como eu disse anteriormente, esses conceitos de injúria, calúnia e difamação são extraídos do direito penal. E, portanto, a pessoa que comete esses delitos poderá responder, sim, criminalmente, desde que o interessado, ou seja, o ofendido, promova ação penal. Bom, e vamos ver mais uma pergunta feita nas ruas para ser respondida aqui no estúdio. Qual o procedimento para exigir o direito de resposta por meio da justiça?
Doutor Raul, qual é a orientação para quem se sente ofendido por algum tipo de informação veiculada? Inicialmente, eu acredito que a pessoa deverá procurar um advogado para saber se realmente houve ou há a possibilidade de reparação desse dano, se realmente foi efetivado esse dano. Acredito que, administrativamente, seria ideal que ela buscasse isso administrativamente junto com o órgão que propagou a mensagem. Mas, no caso de negativa, não há outra possibilidade senão ingressar judicialmente para obter a reparação dos danos. Doutor Rômulo, e quando a Justiça concede o direito de resposta, ele tem que ser colocado em prática imediatamente? O juiz fixa esse prazo na sentença, né? E esse prazo ele só começa a contar depois do trânsito em julgado da sentença e depois que o órgão de imprensa ele é intimado para dar o cumprimento ao que foi estabelecido na sentença. Então, o juiz deve dizer ali na sentença que deve ser publicado no mesmo teor, a publicação deve ser no mesmo dia, a retratação deve ser no mesmo dia da publicação ofensiva, mesmo dia da semana. Moldes, no mesmo dia da semana, desculpa, nos mesmos moldes, com o mesmo destaque. Então, na sentença já vai vir tudo explicitado como o órgão vai ter que proceder. E o juiz fixa, então, a multa diária por desobediência, caso o ofensor não cumpra aquela determinação. O juiz fixa um prazo para ele cumprir e, se não cumprir, um valor a título de multa diária. Agora, doutor Raul, é bom lembrar que aquele espaço do direito de resposta ele tem que ser usado para a pessoa se defender, né? E não para atacar quem atacou, ofendeu previamente, né? Justamente, se for utilizado indevidamente para atacar, será constituído uma nova ofensa e portanto, um novo delito, um novo tipo penal. Acontece que esse direito deverá ser utilizado unicamente como argumentação ou reargumentação daquilo que foi divulgado, ou seja, é o direito que a pessoa tem de utilizar o mesmo meio de comunicação social para se defender das acusações a ela proferidas. Mas vamos conferir a última pergunta feita nas ruas. O direito de resposta só pode ser concedido a ofensas divulgadas no meio de comunicação? Doutor Rômulo, a gente está falando aqui da lei eleitoral, da lei de imprensa, mas vamos deixar bem claro mesmo. Vale, por exemplo, para blogs, para o Twitter, como é que funciona na prática? Porque hoje a gente tem diversos meios de comunicação, alguns formais, outros informais. A lei ainda não abrangeu esse tipo de veículo de informação, mas o que está entendendo a jurisprudência? Se aquele blog, se aquele meio de comunicação via internet, se ele tem a característica jornalística, se ele tem a característica de informar, se os acessos que ele recebe são acessos para leitura de informações, então a jurisprudência acaba entendendo que ele é um meio de imprensa jornalística e acaba também concedendo o direito de resposta contra esse veículo. Doutor Raul, e quando um profissional de imprensa usa a página pessoal dele para poder cometer uma ofensa, por exemplo? É diferente ou cabe direito de resposta também nesse caso? Eu acredito que seja diferente. Não há de se falar, nesse caso, de direito de resposta, mas sim o direito de indenização pela atitude do ofensor. O direito de resposta, como bem explicado pelo Dr. Rômulo, ele se atém aos casos em que envolve um meio de comunicação, não diria oficial, mas um meio de comunicação em que todos têm acesso, não restrito a pessoas envolvidas com as partes, tem algum vínculo social com as partes. Aí não dá para confundir, então, o profissional com a pessoa que está ali dando aquela informação, né? Isso, justamente. Se for um vínculo profissional, acredito que sim. Acredito que há o direito de pleitear a retratação. Agora, se for uma ofensa preferida pelo meio pessoal, acredito que não há de se falar em direito de retratação.
E nas ruas as pessoas falam sobre direito de resposta e a importância de ter acesso aos dois lados da história. Confira nas entrevistas feitas pela nossa equipe. É válido para qualquer pessoa, acho que todo mundo, independente da situação, por pior que seja a situação, a pessoa tem que ter o seu direito de resposta, o seu direito de responder independentemente. Um recurso que a pessoa tem para ela poder se defender sobre algum caso que ela acha que tenha sido injustamente acusada. Qualquer coisa que acontece, você tem o direito de contar a sua versão, você tem o direito de responder ao que aconteceu. Vendo os dois lados da moeda, né, você pode ter o pensamento crítico, né, e ver o que você acha. Doutor Rômulo, é sempre importante a pessoa que se sentiu ofendida tentar dar a sua versão da história, os dois lados da moeda, como disse o entrevistado? É importante, sim. Inclusive, a Constituição garante, né? É como se fosse um processo, é o devido processo legal. Então, se a pessoa foi ofendida, o ideal é que o órgão ofensor, eticamente, até uma conduta ética, conceda o espaço, desde que pedido, conceda o mesmo espaço para que a pessoa coloque a sua versão dos fatos. Agora, doutor Raul, muita gente critica que quando o dano é provocado à imagem, a retratação não tem a mesma repercussão, não fica na imagem das pessoas, na cabeça das pessoas da mesma forma. O que o senhor pode dizer sobre isso? É por isso, como abordado pelo doutor Rômulo, que no caso da retratação, ela deverá ser feita com o mesmo destaque, mesma periodicidade e o mesmo dia da semana em que foi publicada a ofensa. E é por esse caso que geralmente repercute mais quando é imputado alguma atividade ofensiva. E, portanto, é nesses casos que deve se pleitear a indenização, para equiparar o dano sofrido ao dano, ao direito que a pessoa tem à sua intimidade, à sua honra. Doutor Rômulo, agora com a tecnologia, com a internet, tudo que se fala se espalha rapidamente, fica ali para ser consultado a qualquer momento. Num caso como esse de ofensa, a pessoa pode pedir o direito ao esquecimento? É um direito que ela tem, né? Porque, vamos supor, uma mensagem equivocada na internet. Ele conseguiu na justiça o direito de retratação, de reparação. Então, ele também tem o direito de solicitar que essas informações falsas sejam retiradas da internet. Está certo que todo mundo tem direito a todo tipo de informação, a Constituição também garante tudo isso, mas a informação falsa não é uma informação, é uma difamação. Então, aquele cidadão que conseguiu comprovar que aqueles fatos que lhe foram imputados não são verídicos, são difamatórios, ele tem o direito, sim, de solicitar que sejam retiradas essas informações dos meios de comunicação, principalmente da internet, né? Você digita o nome da pessoa, já aparece tudo rapidamente. Aparece tudo rapidamente. Então, identificada essa situação, ele pode sim pleitear que seja retirado isso dos meios. Bom, para encerrar, gostaria de saber de vocês qual é a dica para quem se sentiu ofendido por alguma informação publicada, seja falsa ou não. Doutor Raul. Eu acredito que inicialmente a pessoa deve procurar um profissional, um advogado, para instruí-las sobre os meios que ela poderá pleitear essa reparação, esse direito de resposta. É interessante que ela busque esse direito de resposta, essa retratação, administrativamente com o órgão de comunicação social. Mas, no caso de negativa, ela sempre poderá buscar o Poder Judiciário. E para o senhor, doutor Rômulo? Não, é isso mesmo, o doutor Raul tem razão. E eu acrescentaria também que o ideal é a pessoa não procurar revidar, né? Porque se ela acaba revidando, acaba também cometendo um ilícito. Então, nada justifica o ilícito. Então, o ideal é ela colher o máximo de provas possíveis daquele ato e procurar um profissional do direito para que ele analise a probabilidade de êxito numa eventual demanda, seja ela de natureza reparatória, moral, material ou pedido de direito de resposta, se couber. Com essas dicas, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutor Rômulo, doutor Raul, agradeço muito a presença de vocês aqui conosco e obrigada também pela sua companhia. Quer fazer parte do nosso programa? É só enviar sugestões de tema para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!